O senhor sabe quem foi o Fagundes Varela? Senhor? Fagundes Varela? Sou feio? O senhor só sabe quem foi Fagundes Varela? Não. A senhora sabe quem foi Fagundes Varela? Você sabe quem foi o Fagundes Varela? Não sei não. Daqui a pouco eu posso, quando eu chegar pra Só uma pergunta pra vocês. Vocês sabem quem foi Fagundes Varela? Poeta da cidade. Vocês sabem quem foi Fagundes Varela? Não. Você sabe quem foi Fagundes Varela? Não, não. A senhora sabe quem foi o Fagundes Varela? O poeta. Sabe mais alguma coisa sobre ele? Ai, eu fiz. Ai, eu não lembro muito bem, não. Eu sei que ele foi poeta. Acho que, se eu não me engano, ele nasceu. Não sei se foi em Niterói. Ai, eu não vou saber muita coisa, não. A senhora sabe quem foi Fagundes Varela? Não sei dizer não, filho. A senhora sabe quem foi Fagundes Varela? Não sei não. Quanto te amei, que futuros, que sonhos gratos e puros, que crenças na eternidade. Quanto a furto me falavas e meu ser embriagavas na febre da mocidade. Como nas noites de estio, ao sopro do vento brando, rolo selvagem cantando na correnteza do rio. Assim passava eu no mundo, nesse mundo descuidado. Nasceu junto com o Rio Claro, pode-se dizer. Ele nasceu antes de Rio Claro. Ele é de 41, o Rio Claro é de 49. Mas ali é da fazenda do avô dele, do avô materno. Tanto o avô como o cunhado, que era o barão do Rio Claro, como o pai do Varela, que era Emiliano, foram os fundadores de Rio Claro. A cidade está dentro da fazenda Santa Rita, que era do avô do Varela e onde ele nasceu. As duas famílias, tanto a materna como a paterna, foram importantes para a história de Rio Claro, embora não fossem filhos daqui. O pai do Varela era carioca, o doutor Emiliano Fagundes Varela, a quem Rio Claro deve a emancipação. E ele foi prefeito de São João Marcos, que o prefeito era o presidente de Câmara e que respondia pela prefeitura. 7 anos. Era uma sociedade economicamente atrasada, né? Marcada pelo escravismo, né? Pelo regime escravo da agricultura, da economia, pelo atraso material, serviços, melhoramentos, luz elétrica, nada disso, né? E ao mesmo tempo uma sociedade que se vestia igual a Europa e falava francês e tocava piano. Quer dizer, já por si é uma coisa meio contraditória. Assim passava eu no mundo, nesse mundo descuidado, que etérea dita produz. Ele foi criado entre São João Marcos e Rio Claro. Ele saiu daqui em 1859, com destino a São Paulo. O poeta foi um peregrino, ele andou aí por várias partes do Brasil, em meios sociais de alta roda, inclusive, e aqui em Rio Claro, no meio humilde das pessoas humildes daquela época, Porque vergas-me a fronte sobre a terra, diz a flor da colina ao manso vento, se apenas às manhãs o doce orvalho hei gozado um momento. O
conflito dele com o Rio Claro está na mesma raiz do conflito dele com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Niterói, né, que era a dicotomia, a contradição que havia entre o homem e a obra, e entre os dois e a sociedade. Então o poeta não podia realmente ter o apreço, principalmente da igreja. Se houve um elemento que foi gerador de desprezo, de malquerença ao poeta, foi a igreja daquela época. Infelizmente, esta é a realidade. A sociedade se vinga dele. Quanto mais a sociedade se vingava, mais ele se afastava e mais ele se mostrava indiferente à sociedade. Quer dizer, isso para uma cidade como São Paulo, que era um centro acadêmico, com uma faculdade, coisa e tal, era uma coisa. Mas você trazer isso para as proporções de Rio Claro na época, que era só aquela pracinha, uma comunidade religiosa, tramontana, conservadora, aí a proporção do conflito aumenta muito. A população aqui de Rio Claro não entendia o Varela, e toda vez que ele chegava aqui, ele teve um verso dele, que ele se aborreceu aí com os escrivães aqui. Então eu sei só um trechinho, porque é famoso aqui. Ele diz: Rio Claro, terra dos escrivães, onde os filhos têm pais, mas só conhecem as mães. Esse é um dos versos que ele botou aqui. Tímida ainda nas folhagens verdes, abro a corola, a quietação das noites, ergo-me dela, me rebaixes triste, com teus feros açoites. A relação dele com São João Marcos é mais amena, porque em São João Marcos ele achava o repouso. São João Marcos era do repouso. Ali estava a família, estava a fazenda dos amigos, primos, essa coisa toda. E ele encontrava ali um porto de sossego, onde ele pairava, né? Uma paisagem mais cativante para ele percorrer. E isso... E as ligações mesmo de origem dele com São João Marcos, onde o pai foi vereador, foi juiz, né? Mas ele não quer dizer que ele não amava, ele amava Rio Claro. Quando ele se despede do Rio de Janeiro, indo para Recife, o poema dele é um hino de amor a Rio Claro. Ó, deixa-me crescer, lançar perfumes, vicejar das estrelas a magia, que minha vida pálida se encerra no espaço de um só dia. Ele era um homem religioso, profundamente religioso. Isso era uma influência mesmo de raiz, de formação, né? Ele, de certo modo, ele se apegava, né, muito à religião, como ocorre até hoje na sociedade. As pessoas que se apegam à religião como um caminho, um sossego, uma paz, uma recompensa, um consolo. Ele sempre foi muito religioso. Esse lado místico é muito presente, não só nele, como na maioria dos poetas da fase romântica. Mas nele é mais profundo, porque ele tem um momento em que ele se culpa muito, né, pela morte do filho, e quanto mais ele se culpa, mais ele procura apoio na religião. Mas o vento agitava sem piedade a fronte virgem da cheirosa flor, que pouco a pouco se tingia triste de mórbido palor. Não vês, ó brisa, lacerada, murcha, tão cedo ainda vou pendendo ao chão, em breve tempo esfolharei já morta, sem chegar ao verão? E o Varela foi que escreveu o primeiro verso abolicionista no Brasil. Nessa época e nesse momento, nesse setor,
ele teve o gigantismo, né, de Castro Alves. Tem uma lenda aí que o Castro Alves que influenciou o Varela, não foi não, foi o contrário. Olha pela idade deles, o Castro Alves é de 1847, o Varela é de 1841. 6 anos na idade que eles estavam, na adolescência, fez muita diferença. Quem ensinou o Castro Alves a falar na Praça do Povo foi o Varela. Castro Alves praticamente monopolizou esse tema no Brasil durante um período. Mas ele, de certo modo, ele previu e antecipou. Quando ele faz poemas, por exemplo, defendendo a abolição, quando ele faz poemas exaltando a Revolução de Juárez no México, quando ele faz poemas exaltando a figura de Napoleão, né, ele estava caminhando para uma tendência absolutamente socialista, influência do médico italiano Dr. Bartholdi, com quem ele conviveu em São Paulo e a quem ele consulta várias vezes sobre as doenças cardíacas dele. A natureza é a presença maior e mais significativa em toda a obra do Fagundes Varela. Onde o nosso poeta se sobrepõe é na natureza, gente, na admiração da natureza, no amor à natureza, na descrição da natureza, na introdução, no aproveitamento da natureza numa obra poética monumental, maravilhosa, que é a obra de Fagundes Varela. Por isso que a obra dele tem muito hoje é muito explorada pelo lado da ecologia, né? Porque ele fez na poesia o que o Antônio Parreiras fez na pintura. Ele trouxe a natureza para dentro dessa poesia dele. O Varela ele se antecipa em muitos anos ao que nós podemos chamar de uma consciência verde, uma consciência da natureza, uma consciência do ambiente, né? A própria palavra ecologia, ela surge em 76, um ano depois do Varela morto, né? É preciso a gente retroceder um pouco para entender bem esse processo, porque a floresta, o colonizador, considerava a floresta um inimigo. A época em que o Varela vive, o chamado da natureza, é uma coisa própria da escola romântica, mas não com essa profundidade que ele coloca na obra dele. Você não lê 2 páginas de Varela sem você tropeçar num rio, numa monte, numa névoa, num aspecto da natureza. Isso depois, quando vai para a pintura com Antônio Parreiras, explode no fim do século, ele já tinha partido. E claro, por incrível que pareça, parece uma herança atávica. E claro, muito recentemente, muitos 100 anos depois da morte do Varela, é que Ricardo começa a entender que o verde é o caminho dele. É o caminho, o produto e o futuro. Então acho que isso é um grande caminho e, como eu disse, é curioso essa relação atávica entre o tema de um poeta que nasceu ali, criou ali, e a destinação econômica da cidade hoje, cento e tantos anos depois. O senhor sabe quem foi Fagundes Varela? Fagundes Varela é a riqueza que Rio Claro tem. Mimosa estava em pé sob a soleira da exígua entrada da mesquinha venda, saudosa como a sombra do passado, um tipo de balada ou de legenda. Saudosa sim,
cercada do prestígio dessa beleza vaga, indefinível, cuja expressão completa em vão procura o pobre pensador sobre o visível, que faz lembrar o que existiu, é certo, porém, onde e quando, que tortura a memória impotente e, em vez de um fato, mostra ao poeta o abismo da loucura. Indeciso clarão de uma outra vida, fugitivo ondular, dobra ligeira,